Bom dia, irmãos queridos, neste quarto domingo de Quaresma, dia 15 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje no quarto domingo da Quaresma, o Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Esse é um dos evangelhos mais importantes que lemos na Quaresma. Desde a antiguidade, era lido e meditado para preparar os catecúmenos ao batismo da vigília pascal. Jesus nos abre os olhos do corpo e da alma para conhecer a plena verdade. De nada adiantam os olhos físicos se a alma está cega. Jesus é a luz do corpo e do espírito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi lavar-se e voltou enxergando. Os vizinhos, os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram: tu nasceste todo no pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desejamos meditar sobre este importantíssimo Evangelho com as palavras do Papa Bento XVI e depois do Papa Francisco. Assim fala o Papa Bento XVI. O itinerário quaresmal que estamos vivendo é um tempo particular de graça, durante o qual podemos experimentar o dom da benevolência do Senhor em relação a nós. A liturgia deste domingo, denominado Letare, convida a alegrar-nos, a rejubilar, assim como proclama a antífona de entrada da celebração eucarística: alegra-te, Jerusalém, e vós todos que amais, reuni-vos. Exultai e rejubilai, vós que estáveis de luto por ela. Alimentar-vos-ei da abundância do vosso conforto. Qual é a razão profunda desta alegria? A resposta nos é dada pelo Evangelho de hoje,
no qual Jesus cura um homem cego de nascença. A pergunta que o Senhor Jesus dirige àquele que tinha sido cego constitui o ápice da narração. Tu crês no Filho do Homem? Aquele homem reconhece o sinal realizado por Jesus e passa da luz dos olhos para a luz da fé. Creio, Senhor. Deve ser evidenciado como uma pessoa simples e sincera, de modo gradual, realiza um caminho de fé. Num primeiro momento, encontra Jesus como um homem entre os outros. Depois, considera-o um profeta. Por fim, os seus olhos abrem-se e ele o proclama Senhor. Em oposição à fé do cego curado, está o endurecimento do coração dos fariseus, que não querem aceitar o milagre, porque rejeitam em acolher Jesus como o Messias. A multidão, ao contrário, detém-se a discutir sobre o que aconteceu e permanece distante e indiferente. Os próprios pais do cego sentem-se amedrontados pelo juízo dos outros. E nós, que atitude assumimos diante de Jesus? Também nós, por causa do pecado de Adão, nascemos cegos. Mas na pia batismal fomos iluminados pela graça de Cristo. O pecado tinha ferido a humanidade, destinando-a à obscuridade da morte. Mas em Cristo resplandece a novidade da vida e a meta a qual somos chamados. Nele, fortalecidos pelo Espírito Santo, recebemos a força para vencer o mal e realizar o bem. De fato, a vida cristã é assumir a forma de Cristo, imagem do homem novo, para alcançar a comunhão plena com Deus. O Senhor Jesus é a luz do mundo, porque nele resplandece o conhecimento da glória de Deus, que continua a revelar na complexa trama da história qual seja o sentido da existência humana. No rito do batismo, a entrega da vela, acesa no grande círio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, é um sinal que ajuda a compreender o que acontece no sacramento. Quando a nossa vida se deixa iluminar pelo mistério de Cristo, experimenta a alegria de ser libertada por tudo que ameaça a plena realização. Nesses dias que nos preparam para a Páscoa, reavivemos em nós o dom recebido no batismo, aquela chama que por vezes arrisca ser sufocada, alimentando-a com a oração e com a caridade em relação ao próximo. Utilizando agora as palavras do nosso Papa Francisco, conseguiremos entender melhor alguns aspectos. Assim fala Papa Francisco. Enquanto o cego se aproximava gradualmente à luz, os doutores da lei, ao contrário, caíam sempre mais em sua cegueira interior. Fechados em suas presunções, acreditam já ter a luz. E por isso não se abrem à verdade de Jesus. Fazem de tudo para negar a evidência. Colocam em dúvida a identidade do homem curado. Depois nega a ação de Deus na cura, adotando como desculpa que Deus não age no sábado. Chega até duvidar que aquele homem tivesse nascido cego. O seu fechamento à luz torna-se agressivo e acaba com a expulsão deste homem curado do templo. O caminho do cego, em vez disso, é um percurso de etapas que parte do conhecimento do nome de Jesus. Não conhece outra além dele. De fato diz, aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos. Seguindo as insistentes perguntas dos doutores da lei, considera-o antes de tudo um profeta,
e depois um homem próximo a Deus. Depois que se afastou do templo, excluído da sociedade, Jesus encontra-o de novo e lhe abre os olhos pela segunda vez, revelando-lhe a própria identidade. Eu sou o Messias, assim lhe diz. Neste momento, aquele que estava cego exclama: Creio, Senhor, e se prostra diante de Jesus. Este é o único trecho do Evangelho que faz ver o drama da cegueira interior de tanta gente, também a nossa, porque nós algumas vezes temos momentos de cegueira interior. A nossa vida, às vezes, é similar àquela do cego que se abriu à luz, que se abriu a Deus, que se abriu à sua graça. Às vezes, infelizmente, é um pouco como a dos doutores da lei. Do alto do nosso orgulho, julgamos os outros e até mesmo o Senhor. Hoje, somos convidados a nos abrirmos à luz de Cristo para levar frutos à nossa vida, para eliminar os comportamentos que não são cristãos. Todos nós somos cristãos, mas todos nós, algumas vezes, temos comportamentos não cristãos, comportamentos que são pecados. Devemos nos arrepender disso, eliminar estes comportamentos para caminhar decididamente no caminho da santidade. Esse tem a sua origem no batismo. Também nós, de fato, fomos iluminados por Cristo no batismo, a fim de que, como nos recorda São Paulo, possamos nos comportar como filhos da luz, com humildade, paciência e misericórdia. Estes doutores da lei não tinham nem humildade, nem paciência, nem misericórdia. Como sempre, com suas palavras simples e profundas, Papa Francisco nos ajuda a entender o sentido profundo desse Evangelho e desse quarto domingo de Quaresma que prepara para a Semana Santa. Vamos agora ouvir com calma este especial trecho do cego de nascença que tanto ilumina a nossa vida cristã. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi lavar-se e voltou enxergando. Os vizinhos, os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Os fariseus disseram: Tu nasceste todo no pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo.
Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Podemos dedicar agora um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito que nos ajude a abrir os olhos para Jesus, para entender a plena verdade de Jesus. Podemos dedicar tempo hoje para aprofundar a nossa formação, orar, adorar, ler um bom livro, compreender melhor quem é Jesus para nós e pensar em como podemos imitar Ele em tudo, os pensamentos, sentimentos e ações. Não esqueçamos que a Missão Belém disponibiliza um grande instrumento que é o SIMB, que se encontra no site missãobelém.org. O SIMB é o Circuito Interno de Comunicação, onde vocês podem encontrar tanta coisa boa, tantos vídeos, palestras, células. Aproveite para fortalecer a sua formação, o seu conhecimento de Jesus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
acredita no Filho do Homem, Jesus, o Messias? Paz e alegria a todos. Eu creio, Senhor. Paz e alegria a todos. Não dá pra se medir, não dá pra comparar a grandeza que vem de ti. É mais que terra, céu e mar. Quando eu penso que sei, me surpreendo outra vez com teu milagre, ó amado Deus. Prepara o meu coração, me surpreenda mais uma vez. Mostra-me o teu poder, milagres que ainda não provei. Mostra-me, quero viver o que sozinha eu não posso ver. Não dá pra se medir, não dá pra comparar a grandeza que vem